Olá, turma do segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora Viviane, tá? Então vamos continuar aqui falando sobre industrialização. Hoje a gente vai falar sobre a industrialização clássica, né, que ocorreu lá na Europa, Estados Unidos. E para início de conversa, eu queria só resgatar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, tá? Sobre os tipos de indústrias. Pode ter ficado alguma dúvida, então eu trouxe só para refrescar um pouquinho a memória de vocês, né? Então, assim, as indústrias, elas podem ser de três tipos, tá certo? A gente tem essa classificação aí de indústrias de base, indústrias de bens de consumo e indústrias de capital. O que são as indústrias de base, né? São aquelas que vão transformar grandes quantidades de matéria-prima em insumos para outras indústrias, como as siderúrgicas, né? A de madeira, cimento, fábricas de borracha, de papel e de plástico. Então, elas vão estar transformando aquela matéria-prima extraída da natureza e podem tanto produzir produtos já para ser direcionado para algum determinado público ou aquele material ele vai servir de base para outras indústrias, que aí no caso são as indústrias de bens de capital ou as chamadas indústrias de bens intermediários, tá? Por quê? Porque essas indústrias, elas não vendem os produtos para o consumidor final. Elas ainda vão estar fabricando produtos como equipamentos, máquinas, peças, pneus, tratores. Então, isso não vai diretamente para o consumidor final. Isso acaba, às vezes, sendo direcionado já para outras fábricas, né? Para outras indústrias. Então, essas indústrias de bens de capital, elas produzem esse maquinário e esses equipamentos para as outras indústrias, ok? Por isso que elas são chamadas também de indústrias intermediárias. E aí, quem é que vai vender direto para o consumidor final? São as indústrias de bens de consumo, que aí elas são divididas em dois grupos: as indústrias de bens duráveis e as indústrias de bens não duráveis. Qual é a diferença? Bom, a de bens duráveis, elas produzem aí material que vão ter uma durabilidade maior, vão ter uma validade, né? Tem produtos até que não tem validade, como por exemplo, o setor automobilístico, o setor eletrônico, né? Então, fábricas de carros, motos, tá? Bicicletas, também as indústrias de eletrodomésticos, de aparelhos eletrônicos, portáteis. Então, todas essas fábricas, tá? Elas são consideradas aí de bens duráveis. E quem são considerados de bens não duráveis, né? Aquelas do setor alimentício, de bebidas, cosméticos e remédios, produtos que vão ter uma validade bem menor, tem um prazo aí de 1 a 2 anos, né? No máximo, tem alimentos que só duram 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, esses que têm uma durabilidade bem menor, tá certo? Eles são chamados de bens não duráveis. Então, que fique bem claro isso para vocês. Vai ser cobrado na prova, pode ser cobrado esse ano no Enem, alguma temática sobre isso ou em algum vestibular, ok? E aí vamos para o que interessa, que é falar sobre o espaço industrial europeu e norte-americano, tá? Então, só para a gente trazer aí, né, um mapinha mostrando essas principais regiões industriais. Observem que essa concentração industrial ela está mais no hemisfério norte. Então a gente vai ter ali a parte nordeste dos Estados Unidos, certo? A parte centro-ocidental ali da Europa. Então tudo isso são regiões que se destacaram pela industrialização clássica, foram os primeiros locais a desenvolver esse tipo de atividade. E claro que depois, né, se espalhou para o restante do mundo. E aí a gente vai ver hoje países da Ásia se destacando, certo? O Brasil aí também investindo muito nesse setor, a partir principalmente da década de 1930, a gente ainda vai falar da industrialização brasileira, mas por enquanto eu estou trazendo para vocês para a gente analisar aqui esse cenário da industrialização no continente europeu e também lá no espaço norte-americano, tá? Aqui é um mapinha político da Europa, onde a gente vai observar aí, né, como é uma
coxa de retalhos de países, são diferentes linguagens, diferentes culturas, tá certo? Mas o processo de industrialização lá, ele se deu assim de uma maneira muito intensa, tá? E aí eu queria trazer para vocês o seguinte, né, que essa área muito concentrada ali na Europa Ocidental, né, de um parque industrial muito grande, é o maior parque industrial que se vai ter no mundo, é ali, né, com destaque para o Reino Unido, tá? Ele é um dos países, né, foi pioneiro, na verdade, nesse processo de industrialização. Também outro que foi, né, em pouco tempo se industrializou a França, a Bélgica, os Países Baixos, que é a Holanda, né? Então, esses países, eles concentram indústrias de base, que aí a gente pega lá do que eu falei para vocês bem no início da aula, né? São as indústrias petroquímicas, metalúrgicas, tá? Também lá tem indústrias de bens de consumo, que aí no caso são de bens duráveis e não duráveis, como as automobilísticas, farmacêuticas, as têxteis e de alimentos, né? E mais recente vocês vão observar o quê? As indústrias de ponta, com emprego de alta tecnologia, setores da informática, da biotecnologia, telecomunicações, robótica, né? E também o setor aeroespacial, ok? E só para a gente ter uma ideia desse impacto da indústria na economia, lá na Europa, 45% das exportações, isso a nível global, né, são ligadas à atividade industrial. Então, tem um peso muito grande no setor econômico deles, né, a questão da indústria. E lá, 30% do PIB vem da atividade industrial. Então, é um parte bem significativa da economia graças ao setor industrial. E aí, assim, eu trouxe para vocês uma, né, informação interessante que é, em alguns países, né, isso representa uma maior quantidade de pessoas nesse setor, como por exemplo a Itália, a França, também lá na Polônia, né? Então, o setor industrial ele também apresenta o maior nível de desenvolvimento produtivo, né? Pois representa, em muitos casos, a importação e a exportação europeia no cenário mundial. E isso significa que a participação europeia é a maior entre os continentes, não entre ali comparando país com país, não, é comparando continentes, tá? Quando se considera os produtos industrializados. Então, eles produzem bastante, eles exportam muito e isso acaba refletindo lá no PIB, como eu mostrei anteriormente, tá? E aí a gente tem informação aqui interessante também, que é a questão dos empregos lá gerados por setor. Essa tabela ela mostra o setor primário lá emprega 4,6% dos trabalhadores. O setor secundário, que é esse setor da transformação, o setor da indústria, ele emprega 30,2% dos trabalhadores. E já o setor terciário é onde está concentrada a maior parte dos trabalhadores aí, com 65,2%. E aí uma coisa que é interessante se perceber é que a automação industrial criou o maior problema social na Europa hoje, né? Que é o aumento do desemprego. A partir do momento que se tem os avanços tecnológicos, que essa automação ela vai para dentro das fábricas, das indústrias, muitos trabalhadores acabam não se adaptando a esse processo, são substituídos por máquinas. E aí isso vai refletir lá na questão do desemprego. E vou trazer para vocês aqui alguns destaques, tá? Então, esse espaço industrial europeu, a gente vai perceber um destaque ali na Alemanha. A Alemanha hoje é a maior economia lá da Europa, né? Não à toa, é uma das maiores economias do mundo. E aí, lá eles vão ter um vale, que é o Vale do Ruhr, né? Que fica situado no oeste da Alemanha e está entre as maiores zonas industriais da Europa, né? Então, apresenta grandes reservas carboníferas e por isso vai ter a presença de siderúrgicas, tá? A produção de lá é escoada através do rio Reno, em direção ao porto de Roterdã, na Holanda, que é um dos maiores portos do mundo, onde tem uma das maiores movimentações de carga e circulação de produtos, tá certo? Uma das principais portas de entrada de produtos na Europa é o porto de Roterdã, na Holanda. Outro que a gente deve dar um destaque é o Vale do Pó, na Itália, certo? Situado no norte da Itália, esse rio nasce nos Alpes Centrais, né, entre a França e a Itália. Atravessa a região de Turim, Milão
e Gênova, com forte concentração industrial. Então, também vai desaguar no Mar Adriático, então é um corredor de escoamento dessa produção, por isso que também acaba contribuindo para esse desenvolvimento industrial lá, facilita o escoamento da produção, a chegada de matéria-prima e assim por diante, tá? E aqui é só os mapinhas para vocês perceberem como está essa dinâmica industrial nesses espaços. E aí a gente tem aqui do lado esquerdo, né, um mapa da Alemanha, de como ocorreu esse processo lá depois da unificação, né, das Alemanhas, né, ali com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim. Então, tudo isso fez com que aquela área que era capitalista, mais desenvolvida, né, que era o centro de atração das indústrias naquele período, ele agora vai ter um deslocamento para outras regiões do país, né? E a gente percebe que aquela regiãozinha que foi a Alemanha Oriental, né, que era a repúblicazinha lá socialista, da parte da Alemanha socialista, essa região, ela é um pouco mais atrasada. Ela não dá para ter uma comparação, né, com o outro lado, com o lado ocidental, porque ela ficou muito tempo sem receber investimentos e acaba que ficou uma área um pouco mais atrasada. Aqui do lado, né, do lado direito, a gente tem o mapa da Itália, mostrando que no norte, o norte ele é mais desenvolvido, o norte da Itália vai concentrar a maior parte das indústrias, e o sul ele já é mais agrícola, ele já é mais agrário, tá certo? Então tem essa divisão norte e sul lá na Itália, né? Uma das principais fábricas de automóveis, a Fiat, é italiana, né? Então eles têm esse setor automobilístico também, sendo um dos setores que se destaca na indústria. Falando aí na parte já olhando um pouquinho para a França, né? A bacia parisiense, onde o relevo baixo favorece a navegabilidade do rio Sena, né? Esse rio ele banha a capital e lá essa região ela tem uma abundante mão de obra e um amplo mercado consumidor. Então isso já são fatores locacionais que contribuem para a instalação daquelas indústrias. Não só por isso, né? Muitas reservas minerais, a região da Alsácia-Lorena na França, tudo isso contribuiu para que a França também tivesse um bom desenvolvimento industrial, tá? Aí do lado a gente tem as informações sobre a Bacia de Londres, né, o Vale do Tamisa, um dos mais tradicionais centros manufatureiros, né, ali pioneiro nesse processo, e teve o seu apogeu no início do século XX, tá? E aqui o mais mapinhas para vocês verem aí tanto a França, aí é um destaque para as reservas minerais da França, e aqui do lado direito a questão da distribuição das indústrias lá no Reino Unido, né? De como tá esses centros industriais lá, parques industriais no Reino Unido. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Moscou, né? Porque afinal uma parte da Rússia fica no continente europeu. E aí a gente vai perceber o seguinte, que a indústria ela está concentrada entre a capital russa e os Montes Urais, né? Importante fonte de minério de ferro. O período em que a Rússia era o coração da União Soviética, né? Ali ela acabou tendo aquele período de socialista, a indústria ela foi muito incentivada, ela foi muito intensificada esse processo, né? Eles conseguiram desenvolver bastante a indústria lá. E aí a gente vai ter essas indústrias que haviam sido, né, dirigidas para o setor de base durante a fase do socialismo real, aí do período de 1917 até 1991, né, estão atualmente sendo reestruturados por meio do ingresso de capitais estrangeiros, porque até então tudo pertencia ao Estado, era a chamada economia planificada, né, então tudo ali era com investimento do governo. Né? Então, não tinha nada de participação de empresas privadas ou empresas estrangeiras, ok? Outra área de destaque na Europa é a área do Benelux, que é ali onde pega Bélgica, Holanda e Luxemburgo, né? Berço, coração da União Europeia, né? Ali a região do Benelux. Esses três países localizam-se na desembocadura do rio Reno, né?
perto do qual está o Porto de Roterdã, né? Então, mais uma vez, a gente vê um destaque para o Porto de Roterdã, que é fundamental para a Europa em termos de escoamento e chegada de material, tá? De produtos. Grande concentração populacional, né, foi o fator decisivo para abrigar um grande parque industrial, que se valeu de ricas reservas carboníferas, ferríferas, petrolíferas e de recursos financeiros holandeses. Então, tudo isso contribuiu para aquela região se desenvolver no setor industrial. E aí, aqui um mapinha para vocês da Rússia, né? No tempo, no caso aí, já ela pertencendo à comunidade dos Estados Independentes, que é pós-União Soviética, né? Vai ter essa formação desse bloco. E aqui, para vocês perceberem como é esse mapinha lá da Holanda e da Bélgica, ok? Áreas industriais europeias, a gente também pode dar destaque o seguinte, né? Que essas áreas que eu mostrei nesses mapas é para a gente perceber que a porção norte-ocidental, ela concentra os maiores centros urbanos e industriais de todo o continente, né? Então, não é só a questão da concentração industrial, também tem uma grande concentração populacional, até porque a gente sabe que o processo de urbanização com o processo de industrialização, eles caminham juntos, né? Então, na Europa não foi diferente, e esse fator, ele reflete o maior dinamismo econômico na União Europeia, tá? Em comparação às demais regiões do continente, né? Isso é uma herança da industrialização clássica vivida pelos países membros. Então, a gente tem hoje a União Europeia, ela é muito fortalecida, é um bloco, né? Um bloco bastante integrado, em que há uma livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias, muitos países utilizam uma moeda só, que é o euro, né? Apesar de nem todos fazerem uso do euro, mas a maior parte deles utiliza. Então, tudo isso contribui para que haja mais investimento, para que haja mais circulação de produtos, mais demanda, né? E a indústria acaba se mantendo ali firme e forte, tá? E aí eu queria falar com vocês agora sobre industrialização lá nos Estados Unidos. Esse mapinha aqui mostra para gente um pouquinho de como foi e de como, né, essas áreas industriais lá dos Estados Unidos, tá certo? Então, os Estados Unidos, eles iniciaram o seu processo de industrialização por volta de 1840. Então, já ali foi berço da segunda revolução industrial, né? Bem, eles se industrializaram antes da Alemanha, antes da Itália e antes do Japão, né? Hoje é o país mais influente do mundo e uma potência no sentido industrial, econômico, militar, cultural e político. Então, não é à toa que eles se acham, né, os bambambam, porque eles são os primeiros em muitos aspectos, ok? Mas aí, como foi que os Estados Unidos se tornou essa potência? Se eles eram só uma colônia inglesa, né? Como é que em tão pouco tempo eles se desenvolveram? Vamos ver aqui os fatores, os motivos, né? Bom, é que paralelamente ali à expansão territorial, eles eram só 13 colônias, hoje já é composto por 50 estados, né? Como é que de repente se transformou nisso? Bom, é porque, paralela àquela expansão territorial, se criou condições necessárias, né, condições ideais para o processo de industrialização no país. A industrialização ela se iniciou nas faixas de terra da região Nordeste, então ali é onde a gente vai ter a maior concentração industrial, tá? Entre os grandes lagos e o Oceano Atlântico, né, que aí era por onde escoava toda essa produção, tá certo? Foi nessa região que houve também as condições políticas, sociais e naturais necessárias à industrialização. Então, são vários fatores que vão justificar por que aquela região nordeste dos Estados Unidos ela foi a pioneira e ela concentra, tá certo? Esses parques industriais. Outra condição importante, além do histórico da população, foi a de ordem natural, né? O Nordeste dos Estados Unidos ele está próximo ao litoral, o que vai facilitar esse transporte e o intercâmbio comercial, né? Além de que lá é uma região muito rica em jazidas de carvão e de minério de ferro, matérias-primas essenciais para as indústrias, para as siderúrgicas, ok? E as metalúrgicas também. Então, o país ele tem importantes reservas minerais energéticas, então tudo isso contribui. A indústria ela precisa de muita energia para ela poder funcionar, para ela poder produzir. Então, aquela região é rica em fontes de energia e de matéria-prima. Outra coisa é que
Seguindo o padrão das grandes regiões agrícolas, né, os belts, que lá eles têm os cinturões agrícolas, os belts, corn belt, né, o cinturão do trigo, o cinturão do milho, certo? Então, eles vão ter também o cinturão da indústria, que é o chamado o manufacturing belt, tá? Esses cinturões produtivos no setor da indústria, a gente vai ter dois se destacando, que é o manufacturing belt e o sun belt, ok? Nas últimas décadas do século XIX, né, emergia uma estrutura espacial centralizada por um grande e visível polo industrial, que é o famoso Manufacturing Belt, ou cinturão fabril ou industrial, no Nordeste e nos Grandes Lagos. Então, aquela região de Detroit, Chicago, Pittsburgh, né? Então, várias outras, até Boston, descendo até Washington. Então, aquela região todinha, ela foi um grande centro de atração de investimentos na indústria, principalmente a indústria automobilística. Detroit era a cidade do automóvel, né? Então, o coração, a maior produção de automóveis era lá. E aí eles vão ter também uma grande atração populacional. Para vocês terem uma ideia, até 1900 era em torno de mais de 40% da população dos Estados Unidos, mais de 40% ficava ali naquela região, né? Então, tudo isso graças a esses fatores atrativos. E as pessoas viviam, dependiam muito da indústria, principalmente a indústria automobilística, tá? Então, essa área forma atualmente a maior concentração urbana industrial do mundo, tendo como uma de suas características a megalópole. A gente ainda vai estudar sobre megalópole, mas megalópole é como se fosse uma grande metrópole, né? Na verdade, é a junção de metrópoles, que no caso aí vai de Boston até Washington. Então, forma aí a megalópole Boswash, tá? Que se emendaram. Eram tantas manchas urbanas que chegou ao ponto de parecer que era uma cidade só. Só que na verdade eram várias cidades que foram crescendo, emendando umas nas outras e hoje é um corredor urbano só, ok? E aí, dentre os fatores que permitiram o desenvolvimento de indústrias nessa região, se destacam em alguns, né? A existência dos recursos naturais, como eu já havia falado, e as condições favoráveis à navegação nos Grandes Lagos, e ali utilizando o Rio São Lourenço como escoamento da produção. Então, é importante ter a matéria-prima e outra, ter esses meios de transporte mais desenvolvidos que favorecessem o escoamento de toda essa produção, né? Então, o Manufacturing Belt, ele já chegou a concentrar, né, como eu falei para vocês, por volta aí de 1900, cerca de 75% da produção, desculpa, industrial dos Estados Unidos, né? Porém, nos últimos anos, o intenso processo de globalização, ele acabou levando aí ao aumento da concorrência e tendo levado diversas indústrias a deixar aquela região, né? Em busca de quê? Em busca daqueles fatores locacionais que nós vimos na aula passada, né? Mão de obra mais barata, impostos urbanos mais baixos, leis ambientais mais frágeis. Então, tudo isso vai contribuir para que lá, aquela região, ela começasse a perder várias e várias fábricas e indústrias. E aí, o que aconteceu com essa região? Ela ficou obsoleta. Hoje, ela é conhecida como Rust Belt, tá? Porque virou o cinturão da ferrugem, ok? Então, novos centros vão surgindo. O próprio governo norte-americano, depois da Segunda Guerra, ele vai incentivar muito o deslocamento dessas empresas, dessas indústrias, para outras regiões do país. Então, ele começa a incentivar esse deslocamento para o sul e para o oeste dos Estados Unidos. E aí a gente vai ter a formação do Sun Belt, que hoje é um grande centro de atração, tá? Tanto de empresas como de pessoas, ok? Então, essas regiões, elas acabaram sendo estimuladas a se desenvolver mais, né, a se expandir, graças a essa diversificação industrial, né? Então, devido a esse fator, o Manufacturing Belt, ele chegou a ser apelidado aí, pejorativamente de Rusting Belt, né? O cinturão da ferrugem, por causa dessa imensa quantidade de galpões abandonados em várias cidades. Lá tinha salões de automóvel, onde tinha exposição dos novos lançamentos e tal. Hoje tudo virou sucata, são prédios abandonados, sem utilidade,
tudo obsoleto, né? Foi se perdendo muito devido ao avanço dessas tecnologias, essas empresas também buscarem, né, todas essas vantagens locacionais, acabou que essa região ela ficou obsoleta. Tá? Então, é importante ressaltar no momento ó, que esse processo de desconcentração industrial, ou seja, aquelas empresas que viviam só naquela região nordeste dos Estados Unidos, elas começam a se espalhar pelo território norte-americano e até para outros países. Isso se chama desconcentração industrial. Isso não quer dizer que acabou o processo de industrialização lá, ok? Significa apenas que dinamizou. Tá? Então, não significa um declínio da economia da região. No caso, ela está atravessando um período de transformação estrutural, né? Por quê? Porque as antigas cidades, elas que desempenhavam, né, uma função industrial, agora estão desenvolvendo em outros setores, como o setor de serviços, que hoje a maior parte das pessoas lá nos Estados Unidos acabam atuando no setor de serviços, ok? E aí vamos falar um pouco sobre o Sunbelt, né, o Cinturão do Sol, ou então apenas a região do Sul. Né? Essa região ela abriga aí muitas das mais avançadas unidades de produção mundial. Trata-se de uma extensa faixa no sul, né, que estende-se da Flórida até a Califórnia, ou seja, pega da região ali do Oceano Atlântico e vai até o oeste, pegando a região do Oceano Pacífico. Então, ele tem saída para dois lados, o que é bom no âmbito das negociações, nos transportes, né, no escoamento da produção, ok? Então, o grande impulso no desenvolvimento aí do Sunbelt, né, o Cinturão do Sol, um termo que abrange várias novas áreas emergentes no sul e no oeste, tá certo? Ocorreu após a Segunda Guerra, como eu falei para vocês, a partir de 1960, né, com o aumento da extração de petróleo no Texas e o desenvolvimento da indústria aeroespacial na Flórida. Então, tudo isso vai levar o governo a incentivar o deslocamento dessas empresas, ok? Então, contudo, a área industrial mais moderna surgiu na década de 1970 na Califórnia. Até hoje é um grande centro de atração, tá? O estado da Califórnia. Trata-se aí, ó, do Vale do Silício, como eu falei para vocês na aula passada, tem um tecnopolo, é berço de diversas dessas empresas modernas que a gente tem, empresas de tecnologia, de comunicação, né? Então a gente tem Facebook, WhatsApp, Instagram, todas nasceram lá, são de lá, vários desses sites, né? A Google, Yahoo, tá certo? O Uber também surgiu lá, o iFood. Então, diversas dessas empresas que hoje são as mais valiosas, né, do mercado, né? Acabei nem citando, mas tem também a Apple, a Amazon. Então, todas elas são a matriz dela, elas surgiram ali, no Vale do Silício, né, no estado da Califórnia. Então, essa região, principalmente ali próximo de São Francisco, Sacramento, São Diego, né? Que aí a gente vai ter até depois chamado também a megalópole Sansã, né? Essa região, ela vai se desenvolver bastante, né? Por quê? Porque ali, ó, um conjunto de pequenas localidades onde estão situadas centenas de pequenas empresas ligadas ao setor de microinformática, microeletrônica, robótica, química fina e a biotecnologia típicas da terceira revolução industrial. Então, a Microsoft também surgiu lá, ok? Então, são várias empresas, né, entre as mais valiosas do mundo que estão instaladas lá. Então, uma consequência da existência desse polo tecnológico foi o desenvolvimento de um vasto eixo urbano industrial, que se estende do São Francisco até San Diego, o chamado Sansan. Isso aqui a gente vai estudar ainda quando for falar de urbanização, ok? Não se preocupem com isso. Então, dentre os fatores que nessa região, né, se instalaram e que favoreceram aí o desenvolvimento das indústrias, principalmente a indústrias de tecnologia, destacam o seguinte: a posição geográfica dessa região, né, por ser próxima ao Oceano Pacífico, então isso facilita o acesso à Bacia do Pacífico e a diversos países ali da Ásia, como o Japão, a China, facilita também o comércio com a Austrália, tá certo? E a existência também de várias universidades e institutos de pesquisa, que foi aquilo que eu falei, um tecnopolo, ele une o investimento privado, né,
com aquele conhecimento desenvolvido dentro das universidades, ok? Então, essas universidades, institutos, eles vão fornecer o quê? Mão de obra qualificada, mão de obra altamente qualificada, né, para essas empresas, porque juntos eles vão desenvolver aí, ó, programas na área de P&D. O que é isso? É a área de pesquisa e desenvolvimento. Eles estão sempre em busca de novos produtos, né, de melhorar alguma tecnologia, de inovar. Então, lá é o berço das inovações. E aí, só um mapinha para vocês verem, tá? Nas duas imagens de cima, a gente tem aí o Manufacturing Belt, ok? Como ele era no início, como eu falei para vocês, concentrando muitas indústrias, principalmente automobilísticas, e concentrando a maior parte da população. E aí depois, segundo o mapa, a gente tem já esse deslocamento, essa dinamização desse processo, onde essas empresas, onde esses investimentos eles vão se deslocar para a costa sul e oeste, e vai formar o Cinturão do Sol ou o Sunbelt, que hoje ele é muito dinâmico e tem aí berço de muitas empresas valiosas. Ok? Aqui só mais um destaque para essas imagens. E aí eu deixo a pergunta para vocês, tá certo? Que vocês vão lá no Classroom deixar a opinião de vocês para valer como frequência. Então a pergunta é a seguinte: com o incremento de novas tecnologias no setor industrial, você acha que ajuda, né? Essas novas tecnologias, elas ajudam a gerar novas vagas de emprego ou isso leva ao aumento do desemprego? Então, será que é bom ou é ruim essas novas tecnologias na indústria, né? No setor, nos setores como um todo, né? Os setores produtivos como um todo. Será que isso é benéfico? Até onde, né? Isso é benéfico, tá? Então, eu quero saber a opinião de vocês. Deixem lá, por favor, o comentário no mural. E, gente, então é isso, né? Obrigada aí pela a audiência de vocês, né? Não, muito obrigada aí pela participação, né? Qualquer dúvida, né? Passem lá no mural do Classroom, deixem perguntas ou deixem um comentário e até a próxima, tá? Muito obrigada e até mais.